O mês de junho está sendo muito especial para a universidade e para toda a região. A UPF está comemorando 50 anos e a data vem sendo celebrada com inúmeros eventos e homenagem. Como parte dessas comemorações, o Universidade Aberta de hoje também é especial. Iremos falar desta universidade cinquentenária, que mudou a história de uma região. Com 17.468 alunos, a UPF é a maior universidade do norte do estado. São 9 campi instalados em Passo Fundo e região e mais de 150 municípios na sua área de abrangência. A partir de agora, vamos conhecer um pouco mais da história e das atividades de ensino, pesquisa e extensão da UPF. Fique ligado, o Universidade Aberta Especial dos 50 anos está só começando. O ano de 1968 foi um marco para a história do Brasil. Se fora do país os protestos eram contrários à Guerra do Vietnã, aqui o inimigo era outro, a ditadura militar. Nesse contexto se constituía a Universidade de Passo Fundo, afastada dos centros urbanos, tomados pela violência e repressão. O Núcleo Experimental de Jornalismo, em parceria com a UPF-TV, produziu uma reportagem sobre alguns dos momentos mais marcantes da história desde a criação da universidade. Vamos conferir. O ano de 1968 é marcado por episódios significativos no Brasil e no mundo. Nos Estados Unidos, Robert Kennedy e Martin Luther King foram assassinados. Na França, uma onda de protestos estudantis colocava fábricas em greve e questionava o tom conservador daqueles tempos. O Brasil vivia uma delicada transição política, com a instalação de um regime ditatorial. O período foi de protestos estudantis e movimentos de contestação, como a Passeata dos 100 Mil, no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, o final da década de 60 foi um momento de grande efervescência cultural. No Brasil, surgia o movimento tropicalista, com Caetano Veloso, Gal Costa e Gilberto Gil. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Também foi tempo de intensas manifestações artísticas no cinema e nas artes plásticas. Um dia vai ter uma guerra maior nesse sertão. Uma guerra grande, sem a cegueira de Deus e do diabo. E para que essa guerra comece logo, eu que já matei Sebastião vou matar Corisco. E depois morrer de vez. E foi em meio a esse contexto de inquietação e de mudanças que em Passo Fundo se consolida um sonho que começou a ser sonhado quase 10 anos antes. A Universidade de Passo Fundo. Em um tempo que o pensamento crítico e reflexivo era proibido, a fundação de uma universidade contrastava com um Brasil que, em grande parte, ainda se mantinha calado e com medo. Nós, ao mesmo tempo que éramos contestadores e achávamos que o modelo de universidade no Brasil estava errado, né? Nós condenávamos o famoso acordo MEC-USAID, nós também partilhávamos da ideia que Passo Fundo precisava de uma universidade. O início da história da universidade se confunde com a história da abertura e da redemocratização do país. Foi gradual, marcada por avanços e recuos. Mesmo em meados dos anos 70, a censura ainda estava presente. Na sala de aula, nós tínhamos professores que se manifestavam contra o regime, mas ainda de uma forma velada, de uma forma cuidadosa. E nós fomos percebendo, e também por depoimentos mais tarde desses próprios professores, que havia uma vigilância grande por parte dos órgãos de repressão, principalmente do Serviço Nacional de Informações, o famigerado SNI. Assim como todos os espaços culturais e de produção de conhecimento, as universidades eram visadas e sofriam vigília constante. A gente percebe que a universidade teve um grande papel nesse sentido.
não só como uma geradora do conhecimento técnico, não é, mas como um espaço que assegurou a liberdade de expressão, a liberdade de posicionamento. A universidade, quando foi instalada, desencadeou um processo novo. Passo Fundo é o que é hoje, né? Com certeza absoluta, a Universidade de Passo Fundo. E se já na sua fundação a UPF trouxe esperanças de tempos mais livres e democráticos, em toda a sua trajetória de 50 anos, ela continuou mudando histórias e questionando certezas, assim como fez em 68 e deve continuar fazendo sempre, porque é isso que faz uma universidade. Para falarmos sobre essa história que continua a ser contada como uma nova página a cada dia, está comigo aqui no estúdio a atual vice-reitora de extensão e reitora eleita da UPF para os próximos 4 anos, a doutora Bernadette Maria Dalmolin. Tudo bom, professora? Tudo bem, e você, Bibiana? Feliz de estar aqui podendo conversar e falar um pouco da nossa instituição. Eu também, dessa linda história, né? Dessa linda história de 50 anos para os próximos 50. Isso aí. Berna, vamos falar um pouquinho dos 50 anos dessa universidade, mas antes disso, né, eu queria falar um pouco da vice-reitoria de extensão, que é da onde tu vens nesse momento e que marca, talvez, um dos grandes compromissos e características da nossa instituição, que é o ser comunitária. Então, como é que tu vê essa relação com a comunidade e a evolução do trabalho extensionista da universidade nesses 50 anos? Então, vou falar um pouco mais dos últimos anos, né? Mas só gostaria de destacar que a universidade ela já nasceu com essa característica extensionista, né? Ela já buscava, ela já nasceu desse encontro de pessoas interessadas no nível superior com toda uma comunidade. Então, ela tem uma característica muito imbricada nesse comunitário, nesse desejo de ter cursos de nível superior aqui nessa macro-região, onde na época não havia. Então, ela tem, desde os seus primórdios, essa característica. Porque ela vem da comunidade, exatamente. Né? E a gente acompanhava, né, lá nos primeiros anos, essa relação de curso de aperfeiçoamento de professores, já dos embriões dos campi, né, que foram acontecendo naquele momento. Enquanto vice-reitoria, ela é um pouquinho mais nova, né? Ela data aí dos últimos 20 anos, um pouquinho menos até. Até porque o entendimento do que é ser extensionista também é algo que vem sendo refletido e repensado, né? Construído. Eu vejo que há um aprimoramento aí. No decorrer desse tempo, nós tivemos um aprimoramento do que é extensão universitária, né? A extensão, ela passa por muitas compreensões, desde a compreensão de uma assistência, de um papel do Estado que passa a ser cumprido pelas universidades, há uma extensão mais crítica, que analisa, né, que discute quais as grandes problemáticas do entorno da universidade. Que não está ali tanto para resolver os problemas, Isso. mas para ajudar a encontrar caminhos. Exatamente. Esse é o grande desejo que nós temos sempre na extensão, quais são as problemáticas e como é que nós podemos trazê-las e discuti-las na extensão, no ensino, na pesquisa, na pós-graduação, podendo encontrar caminhos para a resolução desses problemas por meio do próprio curso de graduação, por meio da pesquisa também. Então, a extensão ela vai fazendo essa interlocução da comunidade para com a universidade em si. Essa via de mão dupla que vai acontecendo, né? Nesse vem e volta, nesse rediscutir aquilo que realmente precisa ser resolvido e que a universidade pode produzir no campo do conhecimento. E a extensão também é sempre um espaço muito de escuta da comunidade, né? Isso, eu costumo dizer que são os grandes ouvidos, né, da universidade. A universidade ela precisa estar
atenta a tudo isso. E eu vejo, Bibiana, que a nossa universidade, ela de fato tem uma inserção muito forte na comunidade, o que a torna diferente, né? Diferente no sentido de um diferencial de qualidade. A universidade, ela participa da vida da região, né? Ela participa de inúmeros fóruns, conselhos, ela ajuda a debater a partir do seu conhecimento produzido aqui, ela acompanha muitos projetos, ela traz para dentro da universidade questões, então, que precisam ser aprofundadas, ela devolve. Sempre teve parcerias estreitas, por exemplo, com a prefeitura municipal. Com várias prefeituras, né? Nós temos aí prefeituras de toda a região, inclusive fora da nossa grande área de abrangência, que procuram o nosso trabalho, que tanto procuram, assim, trazendo demandas para uma assessoria, para um curso de extensão, para um projeto. Então, nós temos esse trânsito e esse papel de diálogo constante com a nossa grande comunidade. Isso faz com que os nossos cursos possam discutir, possam aprimorar o seu conhecimento, dando respostas importantes para essas comunidades, tanto do ponto de vista daquilo que os alunos podem desenvolver no âmbito das disciplinas, quanto em projetos, em assessorias, ou com outras atividades como o parque científico, por exemplo, que nós temos hoje, também, os né? polos tecnológicos. Então, são muitos braços da universidade que estão ali, atentos a captar essas necessidades e fazer essa conversa, esse diálogo e essa produção de conhecimento por dentro dos espaços universitários. Agora, Berna, assim, a extensão e a relação com a comunidade está intrínseca à universidade, ok. Mas até bem pouco tempo atrás, e eu estou falando aí de 6, 8 anos atrás, a extensão como uma vice-reitoria da universidade e o trabalho extensionista como um trabalho da universidade, ele não tinha a estrutura e a dinâmica que ele tem hoje. Uma das grandes novidades, e que acho que é uma coisa saudada por todos os professores extensionistas, é, por exemplo, a criação do quadro professor extensionista. Isso. Porque na área da pesquisa, todas essas sistemáticas, até por conta do CNPq, do MEC, eles são muito bem estruturados. O professor tem que ter uma pontuação, ele tem que produzir, ele tem uma carga horária para isso, mas isso não era natural na área da extensão na universidade. Verdade. Mesmo a extensão sendo a nossa natureza. Verdade. Não é? Qual é o ponto de virada disso? Quando é que isso começou a ser... Quando é que as universidades, né, o ensino superior no Brasil começou a entender que esse é um movimento fundamental de ser feito, especialmente para as universidades do Comung? Então, me parece, assim, Bibiana, que a extensão, ela, em muitos momentos, ela trouxe a discussão de qual é o projeto de universidade, mesmo das universidades. Porque é essa pressão que vem de fora. Se nós retomarmos aí um pouco da história da América Latina, lá em 2018 teve a reforma de Córdoba, o Manifesto de Córdoba, que nós estamos completando 100 anos de reforma nesse ano. E foi um momento muito importante para a América Latina em especial, de repensar o papel da universidade. Naquele momento, os alunos diziam que as universidades estavam muito distantes da sociedade, encasteladas, de modo geral, encasteladas, né? Tem a história da Torre de Marfim aí, bem emblemática, e eles diziam também que não havia um diálogo com essa comunidade por conta disso e a formação acabava ficando distante das necessidades. Então, desde lá tem um movimento, depois outros movimentos surgiram nos países, inclusive no Brasil, aí na década de 30, depois na década de 60, né? A nossa universidade, ela surge nesse contexto também. Mas aqui mais internamente, nós conseguimos dar um tom, digamos, dessa política da extensão mais crítica e de uma organicidade menos na extensão. Isso. A partir de 2010, até tem um marco importante aí da mudança da lei da filantropia. A extensão era muito ligada à assistência social, mas num papel ainda assistencialista. Daí para cá, nós começamos, então,
a trazer uma discussão mais nova, de que extensão seria essa, discutindo com os professores, com os estudantes, agregando projetos, agregando pessoas, né? Fazendo um trabalho mais próximo com as comunidades. Dando um espaço importante para o aluno. Isso, fazendo com que o projeto não nascesse propriamente de dentro da universidade, senão das realidades mesmos, né? Que nós pudéssemos discutir junto com a entidade, junto com a comunidade, qual é o projeto, não levando daqui para lá, e sim construindo junto, entendendo que cada um tem um saber, que não é só o nosso saber que é importante, que é fundamental essa dialogicidade. Então é a partir de 2010 que nós vamos imprimindo um olhar mais crítico para a extensão, um olhar mais acadêmico, aí a importância do professor ter o seu espaço, a sua hora, né, a sua dedicação específica, do curso poder pensar por dentro dos seus projetos pedagógicos, a extensão, de nós podermos organizar melhor o caminho, o trajeto da extensão dentro da universidade. Eu dato mais ou menos esse período, porque foi realmente quando nós conseguimos constituir a primeira política de extensão da UPF, aprovada pelo Conselho Universitário, né? É aí que nós temos o quadro de professores, é aí que nós também regulamentamos a inserção dos alunos extensionistas e que nós fomos instigando muitos alunos a participarem da vida da extensão, né, da vida da comunidade, exatamente. Aí tu falaste, tem um protagonismo importante do estudante que surge, principalmente nesses últimos 5 anos, eu diria. O aluno começa a se organizar, começa a participar, começa a discutir o papel da universidade começa também. Começa a se sentir responsável por aquilo que ele leva para fora da universidade. Isso, muito importante. É um aprendizado fantástico, porque é aí na comunidade que ele consegue fazer uma certa síntese de todas as disciplinas que ele tem no currículo e de outras que ele não tem, e aí começa a aguçar o desejo, a necessidade dele conhecer outras áreas. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas não saia daí que nós voltamos já já. Estamos de volta com o Universidade Aberta. O programa de hoje é especial sobre os 50 anos da Universidade de Passo Fundo. Continua comigo aqui no estúdio a vice-reitora de extensão, reitora eleita da UPF para os próximos 4 anos, a doutora Bernadette Maria Dalmolin. Estávamos falando, Ber, no final do bloco passado, dessa evolução ou desenvolvimento da extensão na nossa universidade, e eu queria te perguntar se é uma consequência desse desenvolvimento, essa internacionalização do nosso modo de fazer extensão e esse espaço importante que agora a universidade ocupa em toda a América Latina. Isso, eu considero sim que é uma consequência não só da extensão da universidade, né, das nossas universidades. Nós estamos passando por um processo de internacionalização em todas as dimensões da universidade, mas ela não era tão típica assim na extensão. Então, foi a partir de 2011, por aí também, que nós começamos uma relação mais estreita com os países aqui da América do Sul e fomos estendendo aos países da América Latina. Hoje nós temos um projeto, eu diria, bastante avançado de trocas, de fóruns que nós desenvolvemos, de publicações que se dão nessa rede toda. Temos participações de alunos, de professores, de funcionários e conseguimos discutir uma extensão que tem um pouco mais de caracterização, eu diria assim, um pouco mais de proximidade com a nossa instituição. Se comparado, por exemplo, a outros países da Europa ou da América do Norte. Então, aqui nós temos uma proximidade e uma produção e uma movimentação nesse campo, né, da América do Sul, da América Latina, que nos ajuda muito a pensar todo um projeto de universidade que se adeque mais realmente à nossa realidade.
Bernardo, te ouvindo falar de toda essa história extensionista da nossa universidade e sabendo que tu és a reitora eleita para os próximos 4 anos, é inevitável que eu te pergunte, essa bagagem vai junto? Vai junto com a universidade que nós queremos construir? Bibiana, eu acho que a bagagem, ela vai te conduzindo também aos lugares, né? Eu penso que eu cheguei na extensão porque eu tinha uma caminhada nesse campo da saúde, na saúde coletiva, tinha um trabalho forte já, com diferentes, com a sociedade, com diferentes comunidades, né? Aí eu acabo avançando um pouco, né, esse espaço e indo para a reitoria. Então, essa bagagem sempre acompanha, obviamente que ela vai se adensando com a bagagem de tantas outras pessoas, com os aprendizados que a gente adquire nesse percurso e certamente com outros que virão desse grande desafio que é assumir a reitoria da UPF. Nós passamos 50 anos de desenvolvimento, se a gente olhar no final da nossa reportagem tem as imagens da universidade, né, quando ela começou e como ela está hoje, especialmente do ponto de vista da infraestrutura, mas isso não é só infraestrutura, isso é todo um desenvolvimento geral da instituição e a pergunta é, bom, nós temos que entrar no século XXI agora, né, a universidade precisa avançar para o século XXI. Quais são as prospecções? Eu não vou te pedir para os próximos 50, porque seria demais, né? Uma bola de cristal nós precisaríamos. Mas para os próximos 4 anos, quais são os grandes projetos que a universidade pode se engajar e trabalhar agora para os próximos 4 anos? Olha, o mundo muda muito rápido, né? Sobretudo nesses últimos anos, é muito veloz. Por isso que é importante a gente ficar sempre atento ao aluno que chega aqui, às mudanças sociais de modo geral, as mudanças tecnológicas que são tão rápidas. E nós precisamos sempre nos adequar aos novos tempos. Então, nós temos aí um compromisso para os próximos anos de buscarmos a adequação sempre dos nossos processos formativos de acordo com o que vem acontecendo nesse nosso universo, né? Trazendo para dentro dos currículos, sobretudo, essas mudanças, buscando outras experiências aqui e fora do país. Esse processo da internacionalização ele tem que ser intensificado, esse processo da troca com a comunidade, com as empresas, ele tem que ser intensificado. Eu vejo que nós vamos tendo uma universidade cada vez mais aberta, né? Eu acho que a sala de aula ela vai deixar de ter esse formato tão tradicional e ela vai passar a se espalhar em outros espaços, tanto aqui no nosso município, nos campi, quanto fora da nossa universidade, em outros espaços universitários, também fora do Brasil. Me parece que há uma exigência, né, dos novos tempos, de que nós busquemos inovações. E as inovações, elas não necessariamente vão estar só nesse nosso espaço circunscrito. Nós precisaremos dar essa velocidade, fazer esses movimentos em outros espaços. Porém, também tem uma sensação de que às vezes é preciso dar um passo para trás para olhar para esse futuro, né? E resgatar talvez, e que a gente vê isso muito dentro da universidade, né? Alguns processos que pareciam assim mais artesanais, mas que na verdade tem mais a ver com a saúde da nossa vida, né? Que são as questões de responsabilidade social, sim, de produção de alimentos orgânicos. Perfeito, Bibiana. Né? Quer dizer, avançar, mas avançar significa também dar um passo e olhar que processos são saudáveis, né? Eu acho que esse é o desafio da ciência, né? Às vezes nós achamos que encontramos a resposta para algumas questões e de repente nós nos demos conta que a resposta pode ser outra, que ela pode ser questionada. Essa é a beleza do conhecimento, da produção da ciência e esses são exemplos, por isso que nós precisamos avançar, né? Nós precisamos fazer novas perguntas e isso requer muitas vezes nos olhar, né? Olhar para aquilo que nós produzimos, valorizando, sim, tudo isso que nós produzimos, e nós temos falado muito do capital humano que temos aqui dentro, da infraestrutura que temos aqui dentro, mas também requer, muitas vezes, que nós
redirecionamos. Repensemos, e possamos redirecionar. Então, eu acho que é um movimento constante que temos que fazer para buscar novas e melhores respostas às questões que são todo dia colocadas aí na nossa frente, né? Nós estamos nos encaminhando para o final do programa, mas eu acho que nós não podemos encerrar o programa de hoje sem falar um pouco do processo político que se estabeleceu na universidade na escolha da nova reitoria, né? No que sentido? Bom, o Brasil vive um momento muito intenso politicamente e muito tenso politicamente. O Brasil não, o mundo, né? Nós estamos vivendo um período de conflitos, de radicalismos, mas dentro da universidade nós vimos um movimento de mobilização mesmo das pessoas, de integração. Vimos um movimento dos alunos, muito pouco antes visto dentro da universidade, um engajamento dos alunos nesse processo e que culminou, então, com a eleição desse grupo que agora assume a universidade. Como é que tu lê esse processo? Foi um processo lindo, acho que é um facho de luz aí, né, nesse cenário todo brasileiro, que nos dá muitas vezes desesperança. Eu vejo que foi um movimento lindo, participativo, democrático, as pessoas de fato se mobilizaram, me parece que as pessoas quiseram vir para a participação e tivemos, né, aí a escolha da nova direção, então, que assumirá a partir de 20 de julho. Temos essa possibilidade, estou muito feliz, né, por estar à frente desse processo. É a primeira vez que nós temos a oportunidade de ter uma mulher. Isso que eu ia dizer que é emblemático, né? É emblemático e eu desejo que esse seja um elemento para colocar esperança e para que outras pessoas possam também, outras mulheres também possam assumir esses lugares, porque nós temos, né, Bibiana, algumas características diferentes e é importante essa complementariedade. Acho que nós vamos experimentar um pouco mais, então, essa riqueza dentro da universidade e, quiçá, tenhamos aí uma situação nova, né, para que outras pessoas, mulheres, assumam espaços importantes também. Eu imagino como a universidade abrindo portas, né? Fazendo história. Fazendo frente, né? Fazendo frente. Acho Um processo que tem que ser maior que a universidade, exatamente. Né? Nós podemos fazer, a educação brasileira, ela é muito feita de mulheres, né? Eu acho que é importante que nós também experimentemos esse lugar da reitoria. Então, vamos lá. Eu vou para a reitoria e tu vais para a direção. É isso, é uma nova FAC, etapa, né? Berna, muito obrigada pela tua participação. Espero que ao longo desses próximos 4 anos possamos nos encontrar aqui nos estúdios para contar essa história e recontar essa história inúmeras vezes, sempre com novidades. Será um prazer. Bom, se você gostou do nosso programa, pode assistir às nossas reportagens no site nextjor.com.br e nossos programas estão na íntegra disponíveis no canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!